O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, vai ser indicado como diretor de política monetária do Banco Central. Essa indicação já existe, claro, vai ser a formalização, mandar para o Senado da República, porque é lá onde tem a Comissão de Assuntos Econômicos e é onde ele passa por sabatina. Esse anúncio foi feito pelo ministro da pasta, Fernando Haddad, e a Luciana Vedolin já nos antecipou parte disso, mas tem mais detalhes agora. Luciana. Olha, Galípolo é o braço direito de Haddad, fez parte aí de todos os projetos, todas as discussões que estão sendo feitas com deputados e senadores no Congresso Nacional. Até por conta disso, Fernando Haddad afirma que é bom, é um nome de peso para ser indicado ao Banco Central, né? Porque hoje a gente tem aí duas vagas, duas diretorias. Gabriel Galípolo, ele foi indicado à Secretaria de Política Monetária e da Ailton Aquino dos Santos, diretor de fiscalização. No caso de Ailton, o Piotto, ele já é servidor de carreira do Banco Central. Então, a expectativa que a gente tem é de que não haja dificuldade lá no Congresso Nacional para aprovação do nome dele. Já de Gabriel Galípolo, aí é um outro problema. Fernando Haddad saiu em defesa do assessor, lembrou que ele já foi diretor de banco, que ele tem experiência no setor, que ele não é uma indicação política, ele não vai para o Banco Central para fazer parte de bancada do governo federal para tentar forçar a queda de juros. Segundo ele, o objetivo é garantir harmonia entre a política fiscal e a política monetária, que não se pode acabar com esse casamento. É muito importante que as duas políticas caminhem junto e, segundo o ministro da Fazenda, os nomes têm o aval, têm o sinal verde do presidente Lula. A gente tem a declaração de Haddad logo cedo, em que ele fez as indicações. A primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para uma posição de diretor do Banco Central foi da parte do atual presidente. Então, nós estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que vem sendo feito de parte a parte. Ele é uma pessoa que foi convidada para participar do governo dela por mim. Né? Sim. Não foi indicação partidária de ninguém, foi um convite pessoal, aliás, de mim e do presidente da República, né? De maneira que ele é uma pessoa da nossa absoluta confiança, que nunca teve militância partidária e que é uma pessoa conhecida do mercado. Vale ressaltar aí que quem deve assumir a Secretaria Executiva lá do Ministério da Fazenda, depois, se Galípolo foi realmente aprovado pelo Senado Federal, é Dario Durigan, que já acompanhou Fernando Haddad, inclusive, aí na Prefeitura de São Paulo. O ministro fez questão de ressaltar, de lembrar, inclusive, que foi o próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, quem sugeriu já em conversas que eles tiveram, né, juntos, seja no Ministério, seja no Banco Central, o nome do secretário executivo. E, segundo Haddad, a resistência, na verdade, era dele em ceder o auxiliar. Vale ressaltar que no final de semana o presidente Lula voltou a criticar as taxas de juros, voltou a criticar o presidente do Banco Central e disse que ele está muito alinhado à administração, à política do governo anterior, por isso não atenderia às necessidades da atual administração. Com essas duas indicações agora desse ano, deverão surgir duas novas vagas em 2024 e 2025. Com isso, o presidente Lula vai ter indicado 6 diretores para o Banco Central. O mandato é de 4 anos. Uma das grandes reclamações, Piotto, é exatamente o presidente ter assumido a presidência da República e não ter o direito de mexer na administração do Banco Central. As regras, inclusive, são exatamente para evitar interferência, para garantir a autonomia do banco. Muito obrigado, Luciana. O presidente da República acha que, ao assumir a presidência da República, referendado pelo TSE na eleição do ano passado, ele teria direito a tudo. Não, não tem. Ele só assumiu a presidência da República. Esse país tem lei, tem Constituição, tem mandato, por exemplo, a presidente do Banco Central, tem autonomia do Banco Central para decidir a melhor ferramenta para combater a inflação, e daí ele decide sobre juros ou não. Essa é a decisão do Banco Central.
Por exemplo, tem lei do saneamento e você não pode editar um decreto que é um retrocesso institucional e também na lei que está modernizando o saneamento brasileiro. Você não pode voltar atrás, por exemplo, na privatização da Eletrobras. Você pode não querer fazer mais privatização, se essa é a sua ideia política, mas você não pode voltar atrás de um assunto como esse, porque isso foi discutido no Congresso Nacional exaustivamente e toda a decisão que depois foi revisada ainda, foi analisada pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, parceiros foram chamados a participar da Eletrobras porque se estabeleceu o regramento. Aquela era a regra, essa regra que tem que valer e o Brasil tem que assumir a regra, independentemente do governo. Não muda tudo. Isso é uma visão de 1900 e bolinha que o presidente Lula tem, que ele precisa modernizar. Aliás, ele precisa rejuvenescer um pouco essa visão de política de país. São essas pautas, esse tipo de pauta, que na verdade traz um problema gigantesco para o governo. Não é falta de articulação, não é incompetência do ministro da articulação, não. É porque as pautas são ruins e aí o Congresso vai lá e reage, porque ele está afrontando o Congresso só recentemente em duas decisões. Primeiro, a história do saneamento e agora da Eletrobras, coisa que o Congresso discutiu. E esse Congresso tem muitos remanescentes. Além do que o Congresso também, se quiser refazer uma série de coisas, algumas podem ser refeitas, mas tudo precisa passar pelo devido processo democrático. Bom, vamos falar sobre esse assunto aí do Gabriel Galípolo, indicado agora de Fernando Haddad à presidência uma das diretorias do Banco Central. Estamos agora para a gente conversar sobre esse assunto. Temos aqui o Eduardo Velho, que é economista-chefe e sócio da JF Trust Investimentos, e Adriano Cerqueira, cientista político e professor do IBMEC de Belo Horizonte. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Quem tem razão? Eu fiz aqui menção a uma série do que eu chamo de desinstitucionalizações dentro do governo Lula que ele quer levar ao país. E está tendo, obviamente, posições contrárias, sobretudo em relação ao Congresso Nacional. E eu falei de duas coisas que passaram pelo Congresso Nacional. Agora vem essa indicação, que sim, é da prerrogativa do governo indicar um novo diretor do Banco Central. Passa por uma decisão do Congresso, porque no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, tem sabatina e depois, se for aprovado, aí vai adiante. Depende também do Congresso. Mas tudo isso é um processo democrático. Eu vou começar contigo, Dado Velho, até para entender um pouco como é que você está vendo o governo nisso. O ministro Haddad fez questão, pegando só o caso especificamente do Galípolo, falando, olha, ele não vai representar o governo do Banco Central. Bom, primeiramente que lá ele tem uma função no Banco Central, ele tem uma função técnica, é para isso que ele está sendo chamado. A outra também é um pouco difícil de imaginar que ele não pense um pouco com a cabeça do chefe dele atualmente. O que vai prevalecer na visão do Galípolo uma vez que ele chega ao Banco Central, Velho? Bem-vindo. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Bem, eu acho que a percepção está muito clara hoje nos preços dos ativos do mercado, né? O dólar subiu, o mercado de juros futuros subiu. Isso mostra uma certa incerteza, uma certa apreensão quanto os rumos da política monetária ao longo do tempo. Geralmente, tradicionalmente, né, o Banco Central brasileiro e outros bancos centrais também, que têm regime de metas, geralmente são nomes sugeridos, diretores do colegiado. O próprio presidente do Banco Central sugere esses nomes, né? E, além disso, são nomes que têm experiência, principalmente na área técnica, da diretoria de política monetária, diretoria de política econômica, diretoria internacional, da mesa de operações, que têm comprovação nesse tipo de segmento, né? Então, é bom ter experiência no mercado sobre essas operações, né? Não é uma coisa assim, é o prazer, digamos assim, né? Então, eu acho que o mercado está interpretando, estou dando a minha avaliação sobre a interpretação do mercado. Sim. Que a entrada do Galípolo, de certa maneira, seria, como ele tem uma relação muito próxima ao ministro da Fazenda, o mercado interpreta que isso poderia realmente, de certa maneira, beneficiar o movimento de queda de juros e pode estar um pouco, de certa maneira, tendo alguma influência assim, do executivo, como era. Agora, isso é apenas uma especulação, né? De certa maneira, o mercado vai verificar isso ao longo do tempo. Se os novos diretores do Banco Central, agora seriam 2, e até o final de dezembro de 2024 seriam mais 3, na verdade, seria o próprio presidente do Banco Central e mais 2 diretores que saem. Então, na verdade, a partir de janeiro de 2025, por exemplo,
você teria 5 novos diretores do Banco Central sendo indicados por esse novo governo. Então, de certa forma, essa que é a questão, é saber se realmente o mercado vai dar credibilidade a essa nova gestão da política monetária. Adriano, vamos lá, para essa questão só da desinstitucionalização, mas também com esse cargo aí agora do Galípolo. O Galípolo tem uma ligação muito mais forte com, digamos, se olhar para a política, embora seja um economista, ele é próximo de economistas mais à esquerda, do que se chama de desenvolvimentista. Ele tem críticas, por exemplo, ao teto de gastos, isso já foi dito por ele próprio. Ele fala em moeda única, ou seja, pautas que o mercado não quer discutir nesse momento porque seria um retrocesso à condição econômica brasileira. Mas como é que você vê não somente a questão do Galípolo, como também esse momento do governo Lula? Boa tarde a todos, boa tarde, Piotr. Prazer estar com quem acompanha a Jovem Pan, como sempre. Olha, eu acredito que essa indicação, tendo em vista esses 5 meses que eu não considero muito favoráveis, né, de Lula, principalmente em relação aos agentes financeiros, agentes do mercado. Quando eu falo agentes do mercado, eu falo também consumidores, né, pessoas que dependem de salário, né, dependem do trabalho que faz como prestador de serviço, enfim. O Lula, né, ele tem gerado muita apreensão com as suas falas, né, com os seus anúncios e a própria dificuldade que o governo, através do Fernando Haddad, tem de implementar sua pauta econômica, mostra um sinal preocupante para o mercado. Uma indicação importante como essa, eu acho que o mercado interpreta primeiro se o Galípolo é da área. E isso ele é, né? Assim, agora, como que ele vai atuar efetivamente? O que tipo de ação ele vai implementar? Qual vai ser o grau de harmonização dele com a atual diretoria, que vai estar aos poucos sendo mudada? Isso vai ser visto com muito cuidado, com muita atenção pelo mercado. Eu acredito que, no momento, a reação é de muita cautela para aguardar se efetivamente pode ser positiva essa indicação. Mas, com certeza, se fica sempre um pé atrás, imaginando que o Lula vai tentar, através dele, né, aos poucos, impor a sua pauta econômica. Aliás, sobre impor a pauta econômica, tem uma resistência no Congresso Nacional. Velho, vamos a 2 outras questões. Primeiramente, o governo perdeu agora na Câmara dos Deputados em relação àquele decreto do retrocesso no saneamento. A Câmara, que já tinha discutido o assunto, é uma lei brasileira, aliás, bem recente, e a Câmara disse não. Vai para o Senado, o indicativo é que também seja derrubado no Senado essa mudança via decreto presidencial na lei de saneamento. Agora o governo entrou pela AGU no Supremo Tribunal Federal para questionar o regramento que permitiu a privatização da Eletrobras. Nós estamos vendo aí uma série de medidas de insegurança jurídica vindas do Executivo, tentando desfazer tudo que já deu certo e foi feito no governo anterior ou em governos anteriores. Reclama até da reforma trabalhista, o que é surreal. Como é que consegue se manter um governo dessa maneira? É no Congresso que reside a esperança do povo brasileiro de rejeitar essas medidas completamente fora da lógica? A analogia realmente é muito assim parecida com o passado recente, digamos assim. Você tendo aí uma reversão do processo de privatização que já foi sinalizado desde o início, ou seja, não vão ser mais privatizadas qualquer empresa do atual governo, você já tem um sinal claro que a arrecadação por essa via não vai aparecer. Se você reverte um processo de privatização que já foi, de certa maneira, autorizado pelo Congresso Nacional, discutido pelo Congresso Nacional, isso, de certa forma, cria uma incerteza em relação a novas intervenções. Por isso que essa questão da indicação do secretário Galípolo, eu não estou questionando a questão da competência, não, mas a questão dá uma percepção no mercado que o governo está vindo com uma, digamos assim, com uma certa gama de ações, de certa forma, de intervenções indiretas na política econômica, né? Que vão afetar preços, vão afetar a inflação esperada, vão afetar dólar, vão afetar juros, ou seja. Então, se você também tenta reverter também o marco de saneamento, também foi uma vitória realmente histórica, uma coisa muito importante, estrutural para a economia brasileira, você cria essa incerteza. Por isso que eu acho que essa indicação, essa reversão, esse questionamento do processo de privatização da Eletrobras também é um fato negativo.
Isso também está afetando também hoje, eu acho, juntamente com essa indicação de diretores do Banco Central, dá uma percepção de incerteza ao mercado sobre os próximos passos da política monetária. Tá, vamos lá. Adriano, eu vou voltar a essas questões. Só a questão da Eletrobras, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já tinha advertido o governo que perderia na Câmara em relação à questão do saneamento, voltou a falar que esse assunto já foi extremamente e muito bem debatido no Congresso Nacional. Estou me referindo agora à questão da Eletrobras, que é preocupante quando o governo quer rever processo de privatização. Se decidir não privatizar mais nada, é um outro assunto. É uma lógica ideológica diferente, mas mexer no que foi feito é muito ruim porque afronta o Congresso Nacional. No caso da Eletrobras, só para se ter uma ideia, o processo de desestatização já vem desde o governo Temer, né, para a gente recuperar um pouco a memória aqui. Mas tudo que foi discutido no Congresso, foi aprovado pelo Congresso Nacional, teve uma intercorrência, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que privatização tinha que ser autorizada pelo Congresso Nacional, e tudo foi validado, examinado e validado pelo Tribunal de Contas da União. Como voltar atrás de um negócio desse? Não pode voltar atrás, né? Inclusive até assim, desculpa o termo, mas é uma idiotice política, porque esse Congresso que começou a legislatura agora é ainda mais próximo dessa pauta liberal de privatização do que o anterior, que já tinha aprovado isso tudo. E o governo só está sofrendo derrotas com esse Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. Então, o momento do Lula era de aproximar para ter alguma base política confiável para ele. Só que ele está só sinalizando uma pauta que é exatamente o contrário do que a maioria da Câmara dos Deputados, principalmente, quer. Então, é o Lula, né, achando que ainda tem aquela força popular que ele tinha no início do século, ele está ignorando, né, o aumento da sua rejeição, que é bastante expressiva, bem como ele não tem mais condições de negociar com mais facilidade no Congresso. O Congresso mudou, né? O Centrão hoje tem uma outra cara, são partidos, os maiores partidos da casa, eles têm uma força partidária própria e eles querem ser tratados a essa altura. Então, acho que o Lula está bastante equivocado e tudo indica que ele não vai ter sucesso nessa pauta, não. Só vai gerar mais desgaste, inclusive, junto ao mercado. Eduardo Velho, rapidamente, uma última questão, vou depois levar o Adriano também a mesma questão. O que pode ser apenas um balão de ensaio e o que é fato nessas mudanças de política econômica do governo, renegar tudo que já foi feito na história do país, inclusive todas as coisas que deram muito certo. Mas o que você acha que o governo vai bancar realmente ou ele só está testando no mercado? Eu acho que ele vai bancar. Acho que está muito claro que no curto prazo a inflação ainda está relativamente um pouco mais alta, né? A inflação realmente está bem acima da meta ainda. A inflação ela vai cair em 12,5% até junho, mas vai voltar a subir a partir do segundo semestre para um nível que eu acho bem superior a 6%, mais próximo de 7%. Então, o governo está bem claro que ele quer, está ainda mais naquela pauta eleitoral, né? Ele quer aumentar um pouco os gastos, ele quer fazer um controle maior do Estado sobre os preços dos ativos. Está muito claro isso aí. Está consistente desde o início. Por isso que eu acho que esse balão de ensaio, digamos assim, essa indicação do diretor de política monetária cria uma certa incerteza, porque não se sabe se exatamente se os sinais, os desejos políticos de reduzir a taxa de juros vão ser sacramentados, por exemplo, ou pelo menos sinalizados, por exemplo, na próxima decisão de política monetária, que vai ser em junho, que pode sinalizar uma possível queda de juros em agosto, se os votos, por exemplo, serão divergentes entre os novos diretores e os atuais diretores. Isso vai dar, por exemplo, um sinal que, de certa maneira, poderia estar sendo afetado aí a influência política sobre decisões de política monetária. Então, a minha preocupação é somente essa, e eu acho que o mercado está exatamente interpretando isso. A questão de incerteza sobre as próximas votações, caso ocorra essas aprovações também no Congresso dos novos indicados da diretoria do Banco Central. Ou seja, vai dar para saber se vai ser decisão técnica ou influenciada politicamente dos novos que chegarem ao Banco Central, né?
Tá, Adriano, deixa eu só colocar uma outra questão rapidamente aqui. O presidente Lula está querendo assumir a coordenação política depois dessas recentes derrotas. A minha pergunta é, você acha que o problema é de base, de articulação do governo, ou as propostas são ruins? Porque ele está afrontando decisões do Congresso Nacional. Ou seja, ele está indo contra o que o Congresso discutiu da forma mais democrática possível, porque qualquer coisa no Congresso demora um bocado. Enfim, é problema de base ou é problema de pauta? Eu acho que é problema de tudo, sabe? O governo não tem uma base, não está sabendo dialogar com o Congresso. Acha que um articulador hábil vai dar conta, mas um articulador ele trabalha com recursos que ele não tem. Ele promete que tem que ser cumprido, só que o governo não consegue cumprir porque não tem dinheiro. E para piorar, o governo não está querendo ganhar mais dinheiro sem gastar menos. A forma do governo é cada vez gastar mais e não sabe onde que vai tirar esse dinheiro. E o Congresso ele tem uma outra visão, no meu entendimento, majoritária, em termos de políticas econômicas. Então, o Lula, se assumir, não vai fazer muita diferença. Ele tem que apontar uma agenda econômica de médio e longo prazo que dê confiança para os congressistas a aceitarem ela. Porque a atual agenda do Congresso é a agenda que veio do governo Bolsonaro, por causa do Paulo Guedes, e que entende que a participação do setor privado é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Adriano, muito obrigado pela participação. Eduardo Velho, obrigado mais uma vez. Boa tarde aos senhores. Vamos lá. Antes era um governo sem plano, agora com planos ruins. Eu não sei o que é pior, mas vamos lá, vamos seguir.